Boa noite a todos. Carmelita e sua família moravam numa vila esquecida no sertão pernambucano. Nessas pequenas vilas, muitas vezes, a fome prevalece, então o socorro vem através do padre local. O padre em questão era Padre José. Ele ajudava muitas famílias, era um padre muito caridoso. Mas mesmo fazendo tantas bondades, os moradores mais antigos diziam que ele virava bicho. Falavam também que ele tinha um irmão que o visitava de vez em quando e que tinha problemas mentais. Muitos moradores falavam que os uivos que vinham da mata e os animais que apareciam decapitados era coisa do padre. Os boatos eram tão fortes que em época de lua cheia ou quaresma, os moradores nem saíam de suas casas. Todo mês de junho, Padre José organizava uma grande quermesse. E naquele ano não seria diferente. Todos estavam bastante animados, menos Carmelita, que havia descoberto que estava novamente grávida. E preocupada com a sua situação, foi à procura do padre, lhe contando que não tinha condições de criar mais um filho. Padre José disse que poderia lhe ajudar, pois conhecia uma família que queria adotar um recém-nascido. E se ela concordasse, quando a criança nascesse, ele levaria a criança até essa família. Disse para ela não se preocupar, pois o bebê seria muito bem cuidado. Carmelita, movida pelo desespero, aceitou a proposta do padre, mas disse que tudo teria que ser feito em segredo, pois seu marido Ivonaldo não aceitaria essa situação. Passou-se alguns dias e chegou o dia da quermesse. Todos estavam animados festejando, e à meia-noite começou a tradicional queima de fogos. Estavam todos muito bêbados, e envolvidos por aquele barulho ensurdecedor dos fogos de artifício, nem se deram conta do que estava prestes a acontecer. De repente o povo começou a correr, barracas começaram a cair ao chão, era uma gritaria enorme. Um grande cão negro vinha correndo e rosnando. Os cachorros de rua vinham lhe atacando. E alguém gritava: "Corram, é um lobisomem, corram!" Aí sim, foi uma bagunça só. Aquilo atacava os cachorros e as pessoas. Um morador dali, chamado Sebastião, era um exímio caçador, e sempre andavam com sua peixeira e seu 38 na cintura. Vendo que aquilo se tratava realmente de um lobisomem, sacou sua arma e disparou várias vezes contra aquilo. O bicho saiu correndo para a mata e os cachorros foram atrás acompanhando. Nessa hora a festa acabou e todos haviam corrido para suas casas. No dia seguinte não se falava em outra coisa e todos se perguntavam: "Ué, se o Padre José estava na festa, na hora do ataque, então quem que era o tal lobisomem?" Depois daquele dia, os uivos e os ataques aos animais haviam acabado. Todos acreditavam que os tiros de seu Sebastião havia matado aquela fera. Passou-se alguns meses e chegou o dia do parto de Carmelita. Ela estava sozinha em casa. Seu marido trabalhava na cidade vizinha e chegava tarde da noite. Então Carmelita mandou seus outros filhos para a casa de sua mãe e permaneceu ali sozinha, fazendo o próprio parto. Quando começou a anoitecer, Padre José foi até sua casa buscar a criança e lhe disse que não se preocupasse, pois a criança seria muito bem cuidada. Enrolou a criança numa manta e saiu dali rapidamente. Carmelita começou a chorar, pois já estava arrependida e não saberia o que explicar para seu marido e sua família. Quando seu marido Ivonaldo chegou em casa, Carmelita, chorando, lhe contou o que havia feito. Ivonaldo, desesperado, correu para a paróquia em busca de seu filho, mas a paróquia estava fechada. Então ele foi até a casa de seu Sebastião e aos prantos lhe pediu ajuda. Seu Sebastião, mais do que depressa, reuniu seus amigos, montaram em seus cavalos e foram rumo à casa do padre, que ficava perto da mata. Chegando lá, de longe viram Padre José todo vestido de preto, com uma lanterna na mão e a criança nos braços.
estava entrando na mata que ficava aos fundos de sua propriedade. Seu Sebastião, um homem muito esperto, disse: "Deixem os cavalos aqui, vamos segui-lo a pé, aí tem coisa." Deixaram o padre tomar certa distância e entraram na mata também. Eram guiados pelo choro do bebê. Muito lá para dentro da mata, viram Padre José entrando numa gruta velha e abandonada. Ivonaldo estava desesperado e seu Sebastião lhe falou: "Calma, Ivonaldo, já já vamos descobrir que presepada é essa." Foram se aproximando da gruta lentamente, e lá dentro, só mesmo a luz da lanterna do padre clareava um pouco. Quando chegaram bem próximo da entrada, tiveram uma grande surpresa. Lá dentro havia uma enorme jaula, e dentro dela havia um homem todo mal vestido, todo barbudo e todo machucado. Padre José, ainda segurando o bebê, conversava com aquele homem. E ele olhava para aquele ser indefeso, babando. Seus olhos até brilhavam. De repente o homem começou a se jogar no chão, a se contorcer todo. Urrava e gritava. Seu corpo começou a se encher de pelos. Seus dentes e suas garras eram enormes. Aquilo começou a se jogar contra a jaula. E nesse momento, todos ali já sabiam que se tratava de um lobisomem. O padre tirou uma chave de seu bolso e ia abrir a jaula. Foi quando seu Sebastião gritou: "Pare aí, Padre José!" E o padre, assustado, olhando para trás, viu que ali havia muitos homens armados. Então tentou rapidamente abrir a jaula para soltar a fera. Foi quando levou um tiro e caiu sentado. A fera rosnava e tentava estourar a jaula, mas sem êxito. Ivonaldo correu e pegou seu bebê, que chorava muito. Seu Sebastião se aproximou e perguntou ao padre quem era aquele homem virado bicho. O padre, gemendo de dor, pediu por misericórdia. Disse que aquele ou aquilo ali era seu irmão e que o trancou ali para que ele não atacasse mais ninguém. Mas em troca teria que alimentá-lo com recém-nascidos. Ouvindo todo aquele absurdo, seu Sebastião e os homens começaram a atirar naquela fera. Foram tantos tiros que aquilo logo caiu no chão agonizando. Padre José gritava por misericórdia, mas seus pedidos foram ignorados e começou a ser alvejado também. Quando se certificaram que ambos estavam mortos, tacaram fogo nos corpos. Depois voltaram para suas casas. Ivonaldo trazia em seu colo seu bebê. Carmelita, vendo seu filho, chorava e pedia perdão. Mas Ivonaldo não aceitou seus pedidos de desculpa. Pegou seus filhos e foi embora para Recife, deixando ali aquela mulher sem coração. Todos se perguntavam sobre o sumiço do padre, pois ninguém tinha notícias. E depois disso, Carmelita entrou em profunda depressão. Andava pelas ruas, segurando a manta de seu bebê, e diziam que havia ficado louca. E nas noites de lua cheia ou quaresma, ela vagava pelas ruas, chorando e uivando. E essa foi a história de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.